Bom, para aqueles que não me conhecem, a maioria me conhece, né? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Éder. Eu me converti através da Associação Cultural Monfort, isso se deu lá em meados de 2004, 2005, na ânsia de conhecer a doutrina católica, e hoje a internet não é uma fonte tão segura assim, né? A internet parece uma feira, né? Tem de tudo. Então, e acabamos encontrando o site Monfort, começamos a estudar, então conhecemos a tradição, a verdade de sempre, a missa de sempre, e aí passamos a estudar, constituímos um grupo de estudos, enfim, e também compreendemos a questão da importância de um colégio, tanto que atualmente nós temos uma escola católica. E então, estudando, rezando, e na época, tanto eu quanto a Aline, nós pertencíamos à Renovação Carismática. É claro que para conhecer, para saber que algo é pernicioso, algo é prejudicial, não é preciso experimentar. Né? Então não precisa experimentar maconha para saber que faz mal. Não precisa experimentar cocaína. Né? Não preciso me prostituir para saber que a prostituição é contra a lei de Deus. Mas se isso dá alguma autoridade, então eu fui carismático. Então eu fui por mais ou menos uns 4 anos membro da Renovação Carismática. É claro que de boa fé, eu era ignorante na questão doutrinária, só que, na medida em que eu fui estudando, investigando aquilo que a igreja sempre ensinou, sobretudo sobre os carismas, então os santos, os doutores, o magistério da igreja, então eu fui compreendendo que aquele movimento, ele estava, por assim dizer, em ruptura com aquilo que a igreja sempre ensinou. Então a RCC fez uma hermenêutica da ruptura. Então ela rompeu com a tradição. Tá? Então, percebendo isso, conversando com a Aline, disse, não dá para continuar. Essas práticas, elas não têm lastro, não têm fundamento na tradição da igreja, na prática religiosa e na doutrina católica, sobretudo em São Tomás de Aquino. Então, nos desligamos da Renovação Carismática. Tudo bem? Então, resumidamente, o seu Alberto, ele apresentou ontem a questão do problema da teologia da libertação, que, por assim dizer, é a corrente racionalista, a corrente marxista, materialista na história. Eu lembro um exemplo que o professor Orlando nos deu, isso foi numa aula sobre curto-circuito na história, onde ele trabalha a questão das duas correntes dialéticas na história, né? Uma corrente racionalista, materialista, comunista, e uma corrente oposta, que é mística, esotérica e espiritualista. E ele dava o seguinte exemplo, ele dizia para o aluno, filho, segura esse aparelho. Então o aluno ia pegar o aparelho, segurava, entendeu? Ele falou, o que você percebe nesse ato? Para se pegar esse objeto é preciso exercer duas forças contrárias, uma esquerda e uma direita. Aí se então pega o objeto com mais força, com mais tranquilidade. Então o diabo na história, para pegar os católicos, ele suscita dois erros opostos. E ao mesmo tempo dialéticos, né? Como o professor pontuou, agora a teologia de libertação está se tornando mística, né? Mas o diabo, ele propõe sempre um falso dilema para os católicos. Ou você é de esquerda ou você é de direita. Ou você é teologia de libertação ou você é carismático. Ou você é comunista ou você é liberal. Ou você é racionalista ou você é místico. Então é preciso exercer duas forças opostas para pescar os católicos mais facilmente. Tudo bem? Então a minha aula ela vai tratar da outra ponta. Por isso que a serpente tem uma língua bifurcada. A serpente representa simbolicamente o diabo. O diabo ele atua sempre misturando dois erros opostos. Então, uma ponta esquerda, uma ponta direita. Tá? Uma força direita e uma força esquerda. Então eu vou tratar nessa aula da corrente mística, que seria assim mística, a corrente irracionalista, a corrente espiritualista na história. Tudo bem? E aqui eu já coloco um parênteses, né? Quando se vai analisar a questão da renovação carismática, o problema doutrinário, os princípios do movimento, eu não estou aqui entrando no mérito da boa ou má fé dos carismáticos. Evidentemente que existe muita pessoa de boa fé no movimento. Não estou entrando nesse mérito. Né? Tem muita gente que é ignorante. Tem lá a vovozinha que pratica lá a renovação carismática, enrola a língua, cai, repousa no Espírito, né? Dorme lá no Espírito Santo, etc. Só que ela acredita de boa fé que aquilo ali é verdade. Porque hoje há uma grande ignorância religiosa. Nós vemos uma crise tão profunda, porque a cada esquina, em cada beco da internet, nasce um teólogo. Né?
Então, em cada curva da internet, ali tem um arauto do evangelho, um paladino da verdade. Nunca se teve tantos teólogos de internet e nunca se teve tanta confusão e tanta desinformação e tanta ignorância. Hoje todo mundo é diplomado pelo YouTube. Teólogo de YouTube, teólogo de Instagram. Todo mundo pontifica, todo mundo é a voz da verdade. Tudo bem? Então, é evidente que tem muita gente que pratica o movimento, vive a renovação. Eu mesmo, quando eu fui carismático, eu não tinha conhecimento nenhum, não sabia nem o que era missa. Eu praticava aquilo ali por emoção. Ficava ali somente por uma questão sentimental, emocional. Depois que eu comecei a estudar, que eu compreendi que o movimento não tinha fundamento, que ele tinha uma direta ligação com o protestantismo pentecostal. Tudo bem? Então, vamos analisar os princípios. Se a pessoa está ali de boa má fé, Deus o sabe. Tudo bem? Então, o princípio que nos interessa. Tá? Então, o primeiro ponto que eu coloco para deixar assim, como de esclarecimento, muito importante. Né? Diante dessa confusão doutrinária, né, dessa desordem, dessa crise de fé e moral, tanto a revelação quanto os santos, eles nos dão princípios que são fundamentais para que possamos preservar a verdadeira fé. Né? Porque hoje é difícil até achar dois padres que dizem a mesma coisa. Entendeu? Então não há nem concordância entre dois padres, é difícil achar. Então, então, o padre E é da TL, padre C é da Carismático, o outro é sede vacantista, o outro é TFPista, o outro é olavista, e assim por diante. Uma salada de frutas, é uma confusão. O São Vicente de Lerins, ele é ali um monge do século V, ali de uma ilha do sul da França, ele tem uma obra que chama Comunitório, quer dizer, anotações, entendeu? Então ele deu um seguinte princípio interessante que tem uma relação divina. Que em toda parte, sempre e por todos, sempre foi ensinado. A verdade de sempre. Né? Então isso é uma regra, é uma bússola no nosso tempo. De uma confusão doutrinária, né, de uma imensidão de teólogos que não concordam entre si, nós temos um princípio. Tudo bem? Isso tem relação com relação. Então, São Paulo vai dizer para Timóteo, guarda o depósito da fé, evite as novidades, cuidado com as novidades de palavras profanas, de uma falsa filosofia. Então ele dá como princípio o depósito da fé. O conjunto de verdades que Deus revelou, está na Sagrada Escritura e na tradição. Então aquilo que se opõe à substância do dogma, às verdades da fé, então São Paulo diz, evite. Tanto que ele vai ensinar, ainda que um anjo do céu dissesse o contrário do que nós ensinamos, que ele seja amaldiçoado, que ele seja anátema. Então ele diz assim, depois a encíclica contra o ecumenismo. Quem lê a Mortalio Animus e compara com o ecumenismo do Vaticano II, não tem como conciliar. Tá? O ecumenismo do Vaticano II é uma ruptura com o ensino tradicional da igreja, né, com relação aos irmãos separados, entre aspas. São João diz, se alguém a voz e não traz esta mesma, o mesmo é o que acrescentei, claro que é a mesma, não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem digais a ele uma saudação. O Vaticano II foi além, né? Quis até rezar junto. Então vamos dar as mãos, viva o ecumenismo. Tudo bem? Ecumênico, né? Não dá nem para saudar. Por isso que é importante estudar. Eu comecei a estudar, vi que a RCC era católica. Não é uma questão de sentimento. Não é o sentimento que determina a verdade, que determina o que é bom e verdadeiro. Então o drogadinho tá lá, usa cocaína, se sente bem. Entendeu? O Lula se sente bem roubando. O roubo não é bom. Continua pecado, ainda que a pessoa se sinta bem. Tudo bem? Ainda que a pessoa se com base na revelação e no ensino de São Vicente de Lerins. Vou tratar de alguns argumentos imediatos, porque eu vivi no meio carismático. Quando eu
vai ser eu tive que as objeções. Então, uma primeira objeção a igreja acabou, ponto final. Ela é católica. Então tem a chancela do Papa. O Felipe de Aquino está na apostila. O Felipe Aquino, que é um expoente da renovação carismática, ele vai argumentar nesse sentido. Então, o Papa João Paulo II elogiou a RCC, reconheceu a RCC, então tem o apoio do Papa. Eu pergunto, o apoio e o elogio papal a um movimento é um atesto de infalibilidade? A infalibilidade não envolve movimento. Quando eu vou dar aula sobre a RCC, a primeira coisa que eu coloco, a igreja foi fundada sobre Pedro, sobre uma rocha e não sobre uma areia movediça. A igreja não foi fundada sobre movimentos. Foi fundada sobre uma rocha visível, imutável, sobre a verdade imutável. Tá? Então, colocar um movimento acima da igreja é grave. Tá? Então, a própria história liquida esse argumento. Eu vou trazer 3 exemplos aqui, muito brevemente. A história se encarrega de provar que movimento, ainda que tenha o apoio do Papa, não é um atesto de santidade, não é um atesto de verdade. 4 papas santos foram enganados por movimentos. 4. Vou citar 4 exemplos. Primeiro, os espirituais franciscanos. Resumidamente, os espirituais franciscanos, eles constituíram um movimento herético dentro da ordem de São Francisco de Assis. São Francisco, ele morre em 1226 e ele mesmo indica o sucessor. E ele erra. Foi um erro. Isso prova que santo não é infalível. Ele indicou o Elias de Cortona. Péssimo. Ele assume a ordem como superior da ordem, começa a destruir a ordem, começa a relaxar os costumes. Então, por exemplo, São Francisco de Assis ensinava, o frade tem que andar a pé. Não pode andar de cavalo nem de carruagem. Tem que fazer penitência. Então, não pode se usar um instrumento de locomoção. Tem que andar com as 2 pernas. O que o Elias de Cortona faz? Pode andar de carruagem. Bota a carruagem na ordem, belos cavalos, carruagem, começa a afrouxar, começa a relaxar, começa a aceitar dinheiro, altos donativos, começa a descaracterizar a ordem. Então a virtude da pobreza, que é o principal, desaparece. Começa a agradar os poderosos. Ele vai ser inclusive combatido por Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua vai se opor a ele. Entendeu? Ele vai ser deposto, depois ele volta. Eu vou resumir bastante, porque não é o foco principal. Mas, por causa dessa posição, por causa desse relaxamento, vai emergir uma oposição. Um grupo extremamente radical, com uma doutrina tipicamente cátara. O catarismo estava infestando a Europa. Era século XIII. Então, uma doutrina tipicamente cátara dos espirituais franciscanos. Então, resumidamente, o que eles ensinavam? Eles diziam, São Francisco de Assis foi o maior santo da igreja. Ele teve os estigmas. Nem mesmo o Papa pode mudar a ordem de São Francisco. E a ordem de São Francisco é a lei do Evangelho. Então equipara a ordem de São Francisco com o Evangelho de Cristo. Eles vão dizer o seguinte, não pode construir igreja de pedra. Não pode ter livro. Nem de piedade, nem de missa, nem de nada. O frade tem que usar um só hábito até ficar podre. Não pode ter 2 hábitos. Então tem que usar até desintegrar de podre que estava o hábito. Não podia o hábito usar até os pés. Já era vaidade. Não podia. Né? Eles vão dizer que a ordem dos sacerdotes vai ser substituída pela ordem dos monges, vai acabar a ordem sacerdotal. Eles pregavam um futuro castigo, a bagarre, né? Haverá um futuro castigo, vai eliminar não só parte da humanidade, mas boa parte dos frades. E os frades remanescentes vão iniciar o reino do Espírito Santo, a heresia do Joaquim de Fiore, o milenarismo joaquimita. Né? Eles vão dizer, assim como a sinagoga foi substituída pela igreja, a igreja vai ser substituída por uma igreja igualitária, invisível, sem propriedade, sem bens. A igreja do amor. Entendeu? Quem vai apoiar esse movimento? Um Papa Santo, São Celestino V. Só para curiosidade, naquele livro que eu mostrei para vocês, lá eles vão, o divórcio vai criticar muito a igreja e o Papa, porque eles quiseram colocar essa regra que o Éder está dizendo na São Francisco era contra colocar uma regra, e queria só os conselhos evangélicos, queria uma coisa assim muito espiritual, muito vaga, e a igreja exigiu que deveria se colocar uma regra. Então, o Boff e o Beto vão criticar isso, vão criticar São Boaventura, foi quem acabou
resolvendo o problema e determinando a regra para o... Aí com São Boaventura. São Boaventura que vai ter uma briga gigantesca. E esses espirituais, o Éder está escrevendo, são os que vão dar origem propriamente à teologia da libertação. Tem uma linha histórica, por vez, que vai chegar na teologia da libertação. Então, o Papa Celestino, São Celestino V, então ele vai apoiar. Ele era um eremita, vivia na montanha, muito santo, mas não tinha competência para governar. Ele vai renunciar, né? Mas antes da renúncia, ele vai apoiar, vai dar toda a proteção para os espíritos, vai criar até uma ordem dos pobres eremitas. Então, eles vão ganhar grande força ao movimento dos espirituais franciscanos. Eles serão condenados quase 100 anos depois, em 1318, por João XXII. Então nós temos aí um movimento herético que foi apoiado por um Papa Santo. Então, o apoio e a proteção de um Papa não significa um atesto infalível de que o movimento é ortodoxo. Tá? Depois nós temos o quietismo, resumidamente, que vai ter a proteção do Beato Inocêncio XI. Ele tem ali seu principal protagonista, o Miguel de Molinos, né? Tem vários outros, Madame Guion, Padre Lacombe, Matteo Petrucci, mas o principal ali é o Miguel de Molinos. Então vai também desenvolver uma doutrina herética de natureza, de orientação cátara. Então ele vai ser contra a inteligência, contra o pensamento, né? Uma heresia irracionalista, do tipo pentecostal. Então o que vai dizer o Miguel de Molinos? O homem tem que se aniquilar. A verdadeira perfeição se dá pelo aniquilamento. O homem tem que aniquilar as suas potências, a sua inteligência. É o nirvana budista. Tem que buscar o vazio, o nada, o aniquilamento do ser. Ele vai dizer, aquele que ama a Deus pelo conhecimento, não ama o verdadeiro Deus. Ele vai dizer que toda desgraça vem do pensamento, vem da reflexão. 63 proposições foram condenadas, de Miguel de Molinos. E o Beato Inocêncio XI vai apoiar o movimento. Depois, então, ele vai condenar. Mas, primeiramente, teve o apoio e a proteção do Papa. Depois, Sion. Teve o apoio de São Pio X, outro Papa Santo. Então, era um movimento ali de operários, né? De índole subversiva, pregava ali um ecumenismo, né? Ele defendia a emancipação política, econômica e intelectual. Então, eles pregavam que haveria uma futura cidade onde reuniria todos os operários, com todos os credos, respeito mútuo, então o bem social acima da fé. São Pio X vai escrever um documento, Notre Charte Apostolique, né? Acho que é assim, né? Notre Charte Apostolique, onde ele vai condenar o movimento, só que ele vai reconhecer que ele havia sido enganado pelo movimento. Sion me enganara. O Papa reconhece que ele foi enganado por Sion. Tudo bem? E por fim, a teologia da libertação, que teve primeiramente o apoio de São João Paulo II. Ele escreveu para os bispos do Brasil, apoiando, dizendo que não era só oportuna, mas útil e necessária. Até em 1986, se não me engano. Depois, a teologia da libertação é condenada. Tudo bem? Então, esse argumento não vale. Apoio papal ao movimento não significa que ele é santo e que ele é católico. Tá? Depois o Papa dando um apoio ao movimento seria alguma coisa de peso. Né? Sim. O Éder está ressaltando é que não é infalível. Isso. Que vários papas já se enganaram. Tanto que eles procuram esse apoio, né? Se vocês permitirem só um mais recente ainda, todos esses, é Bento XVI elogiando os arautos. E no livro faz um elogio aos arautos como exemplo de vitalidade e religiosidade no jovem. Tá? Claro que o Papa não estava acompanhando os arautos. Ele não ia lá nas reuniões, como o jornal falava, ele não estava gritando óculos. Ele recebeu uma série de informações, ele que era próximo a ele, inclusive o cardeal dele, via lá o movimento, via eles andando, via o pessoal, e acabou apoiando. Nem está na cabeça do Papa também, que apoiar o movimento, apoiar absolutamente tudo o movimento, claro, né? A igreja sempre deu apoio e fez as condições que eram devidas. Então, claro que é alguma coisa que pesa, mas a gente tem que não fazer. Então o Papa apoiou, tudo que a gente fez está certo. Tem que fazer até com Dom Mário. Dizia, Dom Mário nos apoia, então tudo que a gente faz está certo. Dom Mário vai cumprir com a PFP e fazer isso. Outra alegação, né? A RCC faz algum bem, logo ela é uma obra de Deus. Isso aqui é um argumento bem infantil, né?
A metafísica nos ensina que não existe mal absoluto. Isso que ensina São Tomás, Santo Agostinho. Então sempre haverá algum bem no meio dos males. Tudo bem? Então, esse é um argumento de Santo Agostinho contra os maniqueus. Os maniqueus eram dualistas, né? Então eles defendiam os dois princípios, o princípio do bem e o princípio do mal. Eram gnósticos, né? Então existia o mal absoluto e o bem absoluto. Então Santo Agostinho ele liquida esse argumento com o seguinte raciocínio no contra maniqueus. Então ele vai dizer, existirão bem. Isso é óbvio. Isso é uma evidência, existirão bem. Todo mundo, quando é atacado, defende a própria vida, né? Então existirão bem. Ora, se o mal absoluto existisse, ele teria o bem da existência. Logo, não é mal absoluto. Entendeu? Então, só pelo fato de existir, se o mal absoluto tivesse existência, ele teria um bem, o bem da existência. Logo, ele não é o mal absoluto, porque ele tem o bem da existência. Tudo bem? E, mas e o diabo? Não, a natureza do diabo é criada por Deus. Tá? O mal, ele é moral. O mal não é substancial. O professor dizia, há verbos maus. Matar, idolatrar, roubar, etc. Então, o mal absoluto, ele é uma impossibilidade. Então, assim, mesmo nas seitas, é óbvio que vai ter algum bem. Os espíritas faz sopão para os pobres. Faz um certo bem relativo. Né? O ateu passou para a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus fez um certo bem relativo. Fez o ateu passar do ateísmo para o teísmo, passou a acreditar em Deus. Mas as seitas, elas não podem fazer o bem principal, que é a santificação e a salvação das almas. Porque esse meio foi instituído por Cristo, esse meio é a Igreja Católica, que santifica e salva as almas por meio dos sacramentos. Tudo bem? Então, esse é um argumento pueril. Tudo bem? Sempre haverá algum bem. Tudo bem? Mesmo Nosso Senhor reconheceu o bem que os fariseus faziam. Ele disse, na cátedra de Moisés estão sentados os fariseus. Fazei o que eles dizem, mas não imitei suas ações porque dizem e não fazem. Então, Nosso Senhor diz, o que eles dizem da cátedra de Moisés está certo, pode seguir. Então, faz um certo bem. Mas nem por isso ele disse que o farisaísmo era bom. Pelo contrário, ele vai fazer guerra contra a seita dos fariseus. Vai acusá-los, desmoralizá-los publicamente. Cobra, raça de víboras, sepulcros caiados, filhos do diabo. Então vai desmascará-los publicamente. É a melhor seita do tempo. São Paulo, quando ele escreve, ele diz, eu sou judeu, eu sou da melhor seita do judeu. Seita aí quer dizer, eu sou fariseu. Então, aquele que mais Nosso Senhor ataca é um dos melhores do. Por isso Nosso Senhor atacou mais eles, né? Aqui é Santo Agostinho, né? Eu tirei do Confissões. A direita, os tradicionais, os conservadores. Por isso, se são as coisas privadas de todo bem, deixarão totalmente de existir. Então, Santo Agostinho argumenta, não pode existir o mal absoluto. Tá? E São Tomás, nada pode ser sumamente mal. Isso aqui está no compêndio de teologia. O outro argumento é a RCC ensina verdades, logo é um movimento ortodoxo. Isso que parte do mesmo princípio. Como não existe, isso aqui eu aprendi com o professor Orlando também. Ele dizia, como não pode existir o mal absoluto, não pode existir, não tem como existir a mentira absoluta. Aí vamos colocar uma frase absolutamente mentirosa. E colocava lá, Deus é o diabo. Deus existe. Deus é o que é. O diabo existe. Com 3 verdades se fez uma grande mentira. Uma mentira trinitária. Ele foi uma mentira trinitária. Entendeu? Não existe mentira absoluta. Então sempre vai existir alguma verdade, ainda que o movimento seja herético. Então, por exemplo, os espíritas acreditam na imortalidade da alma. É uma verdade. Mas nem por isso se torna uma organização ortodoxa. Uma organização herética. O protestantismo ensina alguma verdade. Entendeu? Eu estava falando da questão de fazer algum bem, né? Até comida envenenada faz algum bem. Mata a fome, mas depois mata a vida. Então, faz um certo bem. Então, por mais que o movimento, até o satanismo ensina alguma verdade, o monoteísmo, embora o único Deus adorado seja o diabo. Mas eles adoram um só Deus, o diabo. Mas ensina uma verdade, entendeu? Mas o que vai dizer Leão XIII? Na encíclica Satis Cognitum, ele vai dizer, isso é citando Santo Agostinho, hein? Em muitos pontos eles estão comigo, os hereges. Em alguns apenas não estão comigo. Mas por causa desses alguns pontos em que eles se separam de mim, de nada lhes serve estar comigo em tudo mais. De nada serve. É a mesma coisa, eu tenho 90% de água potável. Eu lanço uma gota de veneno. Está toda envenenada. Ah, mas você é muito pessimista. Tem 99% de água potável. Você foi lá justamente uma gota de veneno. Ah, bebe. Pensa positivo.
A água não vai fazer mal. Entendeu? Então de nada adianta. O que importa é a verdade íntegra. Farofa de verdade existe até na seita do diabo. Até no satanismo existe farofa de verdade. Entendeu? E curioso que para enganar é preciso misturar a mentira com a verdade. Ninguém adere ao absurdo, ao ridículo. Embora no nosso tempo as pessoas aceitem até o ridículo, né? Até o absurdo. Se eu tenho um professor dizia, se tem uma cadeira com as 4 pernas quebradas, ninguém senta. Agora você tem 3 pernas intactas, uma você disfarça com durex, alguém pode sentar. Se eu quero matar o Silvio, eu coloco aqui, ó, veneno de rato. Ele não vai beber. Agora, se eu pego um drink e lanço uma gota de veneno que é disfarçada, ele bebe. Se eu mostro pro peixe só o anzol, ele não pega. Eu tenho que disfarçar, né? Coloca uma minhoca, você vai esconder o arpão. Assim que se pega. O diabo não é burro. Ele não tem doutorado na PUC, mas não é burro. Tá? Então vamos lá. E a RCC faz milagre. Isso aqui é de praxe, né? Você vai discutir. Não, tem milagre. Tem milagre, tá cheio de milagres. Entendeu? A igreja ela é muito criteriosa. Só para ter uma noção, em Lourdes, tem lá catalogado 7.000 milagres. Quantos milagres a igreja reconheceu? 70. A igreja não é assim. Tem lá os departamentos médicos para analisar cada caso. Tem lá a primeira instância, segunda instância, terceira instância. É muito criterioso, não é assim. Eu participei da RCC, toda reunião carismática tinha cura. Era programado. É igualzinho os cultos pentecostais. O dia do milagre, o domingo do milagre. Todo dia tinha que ter milagre. Aí tinha lá uma sessão frenética, né? Um frenesi, uma histeria, todo mundo cantando ao mesmo tempo, gritaria. É para abalar o emocional, exatamente. Para a pessoa ficar extremamente emocionada. Aí aquele silêncio sepulcral subitamente. Todo mundo quer. Aí vinha alguém e profetizava. Deus nesse momento está curando. Tá? Aí a pessoa levantava e confirmava o milagre. Exatamente, eu estava com uma profunda dor de cabeça e Deus me curou. Mas não tem anador? Não tem anador? Foi um vídeo engraçado, não sei se vocês chegaram a ver, de um cara que pegaram vários vídeos, o mesmo cara numa seita dessas aí, era o mesmo cara, só que era vários dois diferentes. Desculpa. Pois é. Ele já era pago certinho. Ó, tem o pastor, ó, tem um cara bom que ele consegue. Mas eu ouvi no rádio, fulano dizer lá, o pastor, vou fazer agora o milagre ao vivo. Caramba! E aí ele disse, tem aqui o fulano de tal, dava o nome dele, ele teve câncer na língua. E agora ele voltou a falar. Fala, fulano. Aí ele, claramente ele estava falando da garganta, não estava explicando. Claramente. Isso é tudo Né? golpe. Ele falava aqui no final, aqui. Você tá vendo? Olha o milagre. Tem uma seita lá que tem uma imensidão de muletas. Era uma malandragem pública, todo mundo assistindo. Tem lá uma seita, não sei qual seita, eles deixam até as muletas de todos aqueles que voltaram a andar. Oi? Aquele padre, aquele Soares, ele começou a vender água benta, água que curava o Covid. Aí ele pegou o Covid, ficando com o Alberto. Então, o que é interessante observar é que os verdadeiros milagres na RCC eles se tornam uma espécie de curandeirismo. É milagre no atacado. Então, o que é extraordinário vira ordinário. Milagre é uma coisa totalmente extraordinária. Completamente extraordinário. Então vira uma coisa totalmente ridícula, um curandeirismo. Deus cura tudo. É dor de cotovelo, é dor no pé, dor de cabeça. Se tá dor de cabeça, toma Anador, toma Novalgina lá, entendeu? Buscar meios extraordinários quando se tem, pode se resolver com meio ordinário, pode ser, isso é pecado. É o diabo que queria levar Cristo a fazer isso na tentação. Então ele disse para o Nosso Senhor, se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ele queria que Cristo fizesse o milagre sem necessidade. Ele precisava para se alimentar fazer um milagre? Não. João Batista vivia no deserto e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Bastava Cristo ir numa civilização ali, numa região mais próxima e se alimentar. Ele queria que Cristo fizesse o milagre sem necessidade. Entendeu? Por extravagância. Tá? Então, há muita extravagância. Querer que Deus cure até aquilo que nós podemos recorrer a meios naturais. A dor de cabeça, Deus cura a dor de cabeça. Dor de cotovelo, Deus cura a dor de cotovelo. Entendeu? Então isso é muito grave. Então o São Tomás vai dizer o seguinte, existem verdadeiros e falsos milagres.
Se tem os falsos e Deus permite, Deus tem que dar os meios pelos quais a igreja distingue o verdadeiro do falso. Então, São Tomás vai dar um princípio. Deus jamais pode fazer um milagre para endossar uma falsa doutrina. Está na suma. Os milagres sempre são testemunhos verdadeiros daquilo em favor que são feitos. Por isso, os maus anunciadores de uma falsa doutrina nunca operam verdadeiros milagres para a confirmação de sua doutrina. Então está lá o Edir Macedo. E eles querem. Eles querem os milagres para dizer, veja como aqui tem a verdade. Aqui é de Deus, porque tem milagre. Então eles querem um milagre para endossar a doutrina da seita. Então se Deus faz um milagre no culto de Edir Macedo, Deus está levando todo mundo para o inferno. Ele está enganando as pessoas. Deus não é um Deus da enganação. Ele não pode chancelar a mentira. Tudo bem? E sem contar que São Tomás trata aqui do diabo, o diabo tem poderes excepcionais, né? Claro que o poder angélico está abaixo da onipotência divina, mas está acima da capacidade humana. Se até um mágico faz truques que parecem sobrenaturais, que dirá o diabo, né? O diabo é um excelente mágico. Por isso, nosso Senhor vai dizer que haverá um tempo em que surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para, se possível, enganar até mesmo os escolhidos. Tudo bem? É uma assinatura, é um sinal sobrenatural. Porque os protestantes, eles não têm uma missão imediata. Eles se arrogam uma missão imediata, como Moisés. Moisés não foi enviado diretamente por Deus? É uma missão imediata, diretamente por Deus. Então ele tinha que provar com milagres. Então ele fez milagres. Cristo enviado por Deus Pai, fez milagres. Os apóstolos foram enviados diretamente por Cristo, fizeram milagres. Os protestantes não têm sucessão apostólica. Eles se arrogam uma missão extraordinária, imediata. Vieram salvar a igreja que foi corrompida. Então tem que fazer milagre. Então, eles não têm o respaldo da sucessão apostólica. Aí eles têm que se arrogar profecias e milagres. Quando foram cobrar de Lutero, você se arroga uma missão extraordinária. Cadê o milagre e cadê a profecia? Não tem. Aí ele, não faremos milagres, não faremos profecias. Aí ele foge, tá? Aqui, a origem herética da RCC. Aqui eu vou usar os próprios testemunhos dos líderes carismáticos. Não vou usar testemunho lefrevista. Não é testemunho tradicionalista. É testemunho de teólogo, padre e fiel carismático. Tá? Então, é insuspeito. Então, The National Catholic Reporter. Jornal Católico norte-americano. Isso aqui está no livro do Kevin e Dorothy Hannigan. Católicos Pentecostais. Tá? O próprio cardeal Suenan, ele recomenda esse livro e ele prefaciou um livro. O que o Bonini foi para a Missa Nova em matéria de importância, o Suenan foi para a RCC. O cardeal Suenan. Tá? Inclusive, ele fez o prefácio desse livro, né, da Perry Mansfield, desse livro. É um livro que defende a renovação carismática e a Perry Mansfield é uma grande personalidade reconhecida pela renovação carismática, pela Canção Nova. Ela faz palestras na Canção Nova. E o prefácio é do cardeal Suenan. Só a título de tempero, o cardeal Suenan, ele aparece o nome dele numa lista da maçonaria. Foi publicada pelo Mino Pecorelli. Ele é um jornalista italiano, ele era maçom da loja P2 italiana. Ele publicou em setembro de 78 uma lista com uma relação de prelados ligados à maçonaria. Não estou dizendo que isso é uma prova infalível, tudo bem? Mas o Mino Pecorelli, após publicar, 6 meses depois ele é assassinado, entendeu? E aparece ali não só o Bonini, mas aparece também o cardeal Suenan como ligado à maçonaria. O cardeal Bea, o Bonini, o Suenan. Tudo bem? Só a título de tempero, tá? Então esse aqui, o que vai dizer? Para muitos, parecia incongruente que um movimento associado anteriormente com o protestantismo e ao fundamentalismo das classes baixas pudesse tomar pé em uma universidade católica identificada com a luz progressiva do Vaticano II. Curioso que eles sempre relacionam a renovação carismática com o Vaticano II. Porque a nova doutrina do concílio ela vai favorecer um terreno para germinar a renovação carismática. Então, o ecumenismo, as seitas, está na Lumen Gentium, as seitas participam do mistério da salvação. Hein? Deus, o Espírito Santo, não se recusa a usar das seitas como instrumento de salvação. Está no documento. Isso aqui não é hermenêutica, tá? Está no texto, na interpretação, tá? Então vamos seguir aqui. Protestante Vincent Simon, historiador, doutor pela Universidade da Geórgia. Esse livro aqui, eu usei muito esse livro para tratar da raiz pentecostal. Ele é um especialista em pentecostalismo, ele é protestante, né? Doutor no assunto. E usei muita informação histórica que
ele coloca no livro. Inclusive, ele vai ficar estupefato quando ele fala: é impressionante que a Igreja Católica abraçou o pentecostalismo protestante. Ele fica pasmo. É incrível, né, o movimento pentecostal protestante. Então ele vai dizer, afinal, aqui, ó, quem imaginaria que o movimento oriundo do avivalismo protestante e vinculado ao pentecostalismo encontraria lugar para se desenvolver na Igreja Católica Romana? Ele fica estupefato. Quem diria, hein, que um dia o protestantismo ia entrar oficialmente na Igreja Católica? Foi a primeira vez na história cristã que o movimento de origem protestante não somente adentrou a Igreja Católica Romana, como também foi recebido ou aprovado pelas autoridades eclesiásticas. Claro, se não tivesse o apoio das autoridades, não ia vingar, né? Depois eu vou mostrar, o fenômeno carismático, ele aparece no começo da igreja, nos primeiros séculos. A diferença é que os padres combatiam, né? Era a menor sinal de faísca, eles viam como bombeiros e apagavam, para não virar um incêndio. Aí, no nosso tempo, abandonou a espada da apologética, tudo é bom, tudo é de Deus, então aposentou a espada do combate e o mal triunfa. O professor dizia, o mal sempre prolifera quando não há quem combata. Se os agentes de saúde pararem de combater a dengue, vai proliferar a dengue. Se o médico aposentar o bisturi, vai proliferar o câncer. Então, se o clero para de combater, o mal prolifera. Tá? Carismáticos, o Kevin e a Dorothy, os Hanagan, são mestres de teologia pela Universidade de Notre Dame, do estado de Indiana. Ele vai dizer, qual é o valor desse movimento pentecostal católico, tendo em vista que se originou fora da Igreja Católica e floresceu de fato em novas formas denominacionais? A mesma afirmação. É um movimento protestante. Nasceu como fruto do protestantismo. Na verdade, os pentecostais, eles são dissidências do protestantismo tradicional. É dissidência da dissidência. Então a RCC é seita da seita. Dissidência da dissidência. Carismático, esse padre, o professor leu muitos livros dele, eu tenho os livros dele, o padre Falvo. Tá? Ele vai dizer, o novo Pentecostes, ou melhor, o despertar carismático como fenômeno de massa para a renovação da igreja no clima de Pentecostes, nasceu nos Estados Unidos e fora da Igreja Católica. Então, é um movimento que nasce no berço protestante estadunidense. O teólogo René Laurentin. Esse aqui ele é conhecido por tratar de Mariologia, né? Ele tem livros sobre Mariologia. Ele vai dizer, damos por suposta uma continuidade entre o neopentecostalismo católico e pentecostalismo protestante dos anos de 1900, bem como entre este e o revivalismo americano do século XIX. Essa continuidade é verificável e declarada. Não é tradicionalista, tá? Não é seguidor de Dom Lefebvre, não é FSSPX. Isso aqui é carismático declarando. Agora eles já estão assumindo isso, né? Porque eles procuram se respaldar no ecumenismo do Vaticano II. São os dons ecumênicos. Deus sopra onde quer. Isso aqui é contra esse princípio, né? Então, Nosso Senhor vai dizer, uma árvore má não pode produzir bom fruto. Isso é um princípio da revelação. Então, uma árvore... o protestantismo é uma árvore má. A RCC é fruto do protestantismo. Logo, a RCC não pode ser um fruto bom do catolicismo. Pelo fruto se conhece a árvore. Ou pela árvore se conhece o fruto. Isso é uma lei de Cristo. Santo Agostinho comentando, enquanto alguém é mau, não pode produzir bons frutos. Claro, os verdadeiros frutos da fé, da caridade, os frutos sobrenaturais, né, da Igreja Católica. A heresia carismática no início do cristianismo. Então nós temos aqui a heresia montanista, de Montano. Isso aqui é Santo Afonso Maria de Ligório. Esse livro dele, História das Heresias e Suas Refutações. Então ele trata do montanismo. O montanismo é a renovação carismática do século II. Então o montanismo, ele dava ênfase então na ação direta. A pessoa então supostamente ficava cheia do Espírito Santo, começava a falar uma linguagem ininteligível, profecias, histeria, né? Descontrole emocional. Então, ali, ó, desejudo, acho que é desejoso, né? Então, de dominar, e tendo para isso dado ouvido ao demônio, ficou endemoniado, isso é Montano, fundador da seita, ficou endemoniado e começou a falar como fora de si, e a dizer palavras inusitadas e a profetizar, contra a tradição da igreja. Daqueles que o ouviam falar assim, alguns o consideravam possuído por um espírito de erro, outros como um profeta, e assim se deixavam seduzir, estimulando a falar de modo que não mais se refreava.
Uniram-se a Montano, né, duas mulheres dissolutas, a Priscila e a Maximila, possuídas pelo mesmo espírito de erro, e falavam elas como Montano, em delírio e de modo extraordinário. Agora eu vou colocar um vídeo, porque é um absurdo. Tem aquele Centro de Estudos sobre a Rocha de Pedro, que estão ligados todos os conservadores, o Scott Hahn, o padre José Eduardo e até o padre Paulo Ricardo. Eles querem, por assim, apresentar um tradismatismo. Eles querem mostrar que a RCC tem base na tradição. É um instituto leigo. O Fernando Nascimento fundou esse instituto. Isso. No ano passado, em São Paulo, se não me engano, muito grande mesmo, né? Sobre a Rocha de Pedro. Eles criaram esse congresso, criaram um canal no YouTube e criaram uma coisa meio que permanente. Informação, e é totalmente carismático. E totalmente carismático. Eles querem promover a RCC e dar uma base teológica tradicional. Centro de Estudos sobre a Rocha de Pedro. Eu vou colocar um vídeo. Por que eu quero... Pode falar. Se olhar o vídeo no canal deles no YouTube, tem vários vídeos históricos mesmo falando disso que vai falando. Tem como deixar no jeito o vídeo? Não é esse evento aí de fazer uma pergunta para o padre Paulo Ricardo, o que é carismático, para ele responder alguma coisa assim? Não sei. E o padre Paulo Ricardo está... Tá ligado. O Scott Hahn, o padre Paulo Ricardo, ele foi com... Isso. Da organização. Mas quem está mesmo, né? Para José Eduardo. Isso, deixa, não põe ainda não. Peraí, deixa eu só falar uma coisa. Os carismáticos, eles têm uma ideia corrente. Eles dizem o seguinte, que a igreja se corrompeu. Então, a igreja era originalmente carismática, né? Então, a partir de Constantino, ela foi se tornando intelectualista, dogmática, rubricista. Então, a liturgia foi sendo inchada por cima e sufocou o espírito. É o que diz o Jonas da Bíblia. É que diz o voto perto agora. Exatamente. E o movimento litúrgico também dizia isso, né? Então, é preciso provocar voltar à igreja de Pentecostes. A igreja dos carismas, dos milagres no atacado. Então, houve essa corrupção. E agora eu vou mostrar aqui num vídeo do líder do centro de estudo, professor. Esse aqui é o líder, ó. Fernando Nascimento, desse centro de estudo. Fernando Nascimento. Eles vão alegar que o montanismo foi erroneamente sufocado pela igreja. Ele representava a verdadeira renovação carismática. Esse Fernando Antunes é de onde? Oi? De onde? De como? Ai, professor, eu não sei propriamente. O que ele é? Ele é o quê? Ele é teólogo? É leigo. Não é leigo, não é padre. Deve ser formado em direito. É um advogado. E fundou esse centro de estudo para promover a RCC. Tá? Então eu vou colocar um vídeo aqui que eles vão defender isso, tá? Como que dá pode dar o play. Eles vão defender... só um pouquinho. O Montano vai dizer o seguinte. Deus quis redimir a humanidade por meio de Moisés e o profeta. Deus falhou. Aí ele quis redimir por meio do Filho. O Filho falhou. Aí veio o Espírito Santo, o Montano. E eles vão defender que o montanismo era ortodoxo. A igreja errou ao condenar o montanismo. Contra Santo Afonso, hein? Ah, eles não obedecem, né? São tão obedientes ao Espírito Santo, mas não obedecem à igreja. Parece uma cruz pentecostal protestante, né? Nós vamos ver que no século II surge um padre por nome Montano, e este padre, que veio convertido do paganismo, começa a manifestar muitos dons e carismas. Junto com esse movimento, há também muita confusão. Há uma supervalorização, há uma luta entre os carismas e a dimensão institucional. Montano começa, então, a dizer que não havia mais necessidade de prestar atenção àquilo que os bispos falavam, porque a igreja deveria ouvir diretamente do Espírito. Então surge um perigo com o movimento montanista, e nesse perigo há, por parte da igreja, um rechaço, um medo, um temor dessa experiência. A igreja teve medo da experiência. Isso. O que se gerou na igreja? Olha, essa comunidade tão aberta aos carismas, que exercitava tanto os carismas. Os montanistas, hein? Terminou no quê?
terminou nessa rejeição à hierarquia da igreja. Foi se criando a ideia de que carismas, hierarquia e instituição não combinam. E durante Mas é exatamente a ideia da PL. Um certo rechaço, medo das experiências carismáticas. Então a igreja errou porque ela teve medo. Então o Montano estava mostrando, vocês têm que voltar para a igreja carismática. A igreja errou e o Montano estava certo. Pode voltar, Silvio. Esse vídeo tem completo? Tem completo? Eu comecei a analisar, né? Tem muita besteira e muita heresia. Nesse vídeo deles vão falar que que o Espírito Santo foi sufocado pela instituição. A igreja sufocou o Espírito Santo. Eles falam isso é público, tá? Aqui Santo Irineu condena o carismático Marcos, né? Então surgiu lá um Marcos carismáticos, dom das línguas, profecia, cheio do Espírito Santo, tá? Ele, Marcos, dá a entender que teria um demônio como assistente que o faz profetizar. A ele e a todas aquelas mulheres que julga dignas de participar da sua graça. Então, ele repete algumas invocações que arrebatam a infeliz seduzida e diz: abre a boca, diz qualquer coisa e profetizará. E aquela excitada por estas palavras e sentindo ferver na alma a ilusão de começar a profetizar e o coração a pulsar mais forte do que o de costume, anima-se e se põe a profetizar todas as tolices que lhe vêm à cabeça e sem sentido. E aqui nós temos, por fim, Orígenes contra... Isso aqui é Orígenes contra Céus. Então, uma espécie de carismatismo emergente. Então, ele vai dizer: a essas presunções de se achar falando movido pelo Espírito Santo, muito comum na RCC, né? Eu falo, o Espírito Santo fala pela minha boca, né? Ele e os falsos profetas acrescentam termos desconhecidos, incoerentes, totalmente obscuros, cuja significação nenhum homem razoável seria capaz de descobrir, por estarem por demais desprovidos de clareza e de sentido. Sempre uma confusão de línguas. Causa remota. Então, a renovação, o carismatismo, ele tem uma origem ali no século XVIII. Eu poderia voltar aos Quakers, né? Os Quakers, eles constituíram ali por... esqueci o nome do fulano. George Fox. Então ele é o fundador dos Quakers, ele é uma dissidência da religião anglicana. Então ele constitui ali o movimento pentecostal. Então eles se diziam inspirado pelo Espírito Santo. Eles chamavam de luz interior. Então cada homem seria guiado por essa luz interior. Então era uma igreja, um movimento igualitário. Né? Então eles defendiam a ideia de Lutero, o sacerdócio universal. Todo mundo é padre. Porque se eu tenho o Espírito Santo, o que eu vou ouvir padre? Se o Espírito Santo fala no meu coração, eu vou ouvir padre pregando, papa, bispo. Então, igualitarismo. Então eles tinham lá o culto do silêncio. Então tinha lá todo mundo... É que nem acontece na RCC. Porque eu participei, eu sei como funciona. Então tem um movimento histérico, todo mundo cantando ao mesmo tempo, todo mundo orando ao mesmo tempo, aí tem um silêncio abrupto. Aí uma pessoa fala como se o Espírito Santo estivesse falando. Meus filhinhos, eu quero vir aqui falar para vocês que vocês precisam melhorar. E nesse momento eu estou curando uma doença. É assim. É assim que funciona. A Aline nunca foi. Entendeu? Então os Quakers tinham esse fenômeno. Eles silenciavam para o Espírito Santo se manifestar. Então era um movimento tipicamente carismático, batismo no Espírito Santo, todo mundo é guiado pelo Espírito Santo, carismas, enfim. Eu vou dar só um resumo geral, tá? O movimento de santidade metodista de John Wesley, 1738. Então John Wesley era um ministro anglicano, ele vai criar um movimento paralelo, ele não vai romper com o anglicanismo, quem vai romper oficialmente são os sucessores, os discípulos wesleyanos, né, que vão romper. Então, ele vai ter uma experiência com o Espírito Santo. O pentecostalismo é sempre caracterizado por experiência com Deus, fé experimental, sentir Deus, batismo do Espírito Santo, histeria, entendeu? Sempre alta carga emotiva, descontrole emocional, sempre essas características vão permear o movimento carismático. Então, o John Wesley, ele, em Aldersgate Street, em 1738, ele participa de uma reunião. E nessa reunião, quando ele está ouvindo uma explicação de Lutero sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos, ele sente um calorzinho no coração. Ele sente o coraçãozinho dele aquecer e ele entende que foi um novo nascimento. Então, bem interior mesmo, bem subjetivo. Então ele batiza isso de segunda bênção.
Aí o amigo dele, o John Fletcher, vai chamar isso de batismo no Espírito Santo. O termo batismo no Espírito Santo nasce nos pentecostais protestantes. Tudo que a religião carismática adota é dos protestantes. Nada é original católico. Então, batismo no Espírito Santo surge no contexto pentecostal protestante, tudo bem? O movimento metodista, ele prossegue paralelamente à igreja institucional. A princípio, os clérigos acompanhavam, depois ele vê que a coisa está descambando e eles abandonam, tudo bem? E aí surge a religião metodista. A Igreja Católica Apostólica é uma dissidência dos presbiterianos, do Edward Irving, 1838, aqui nós estamos no século XIX já. Então, esse Edward Irving, ele vai tomar conhecimento dos fenômenos carismáticos, recebe uma notícia de um grupo carismático na Escócia. Ele viaja para a Escócia e ele constata empiricamente, in loco, os fenômenos, ele fica admirado e ele começa a tentar introduzir o carismatismo no presbiterianismo. Ele não tem sucesso. Então ele era um pastor famoso, né, da Regent Square, ali em Londres, e no momento da pregação uma mulher se levanta subitamente, ela começa a orar em línguas, é uma confusão geral. Alguns queriam jogar um balde de água fria na cabeça dela. Essa mulher tá louca, joga um balde de água fria. Tá latindo, não tá falando nada com nada. A mulher sai às pressas. A regra presbiteriana não admitia a mulher falar na assembleia. O Irving é expulso. Ele funda, então, a igreja pentecostal, Igreja Católica Apostólica, que não é romana. Tudo bem? 3 anos depois ele morre porque ele nunca falou em línguas, então ele caiu em descrédito. Entendeu? Coitado, acabou demitido da igreja. Depois tem o movimento Higher Life, né? Higher Life, isso. De vida superior, de Keswick, 1875. Isso aqui são conferências carismáticas. Tudo bem? Até tem um texto que eu coloquei. Os ensinos de Keswick. O batismo com o Espírito Santo é uma operação do Espírito Santo distinta e subsequente à sua obra de regeneração. Então não tem nada a ver com batismo. Uma concessão de poder para o serviço, uma experiência outorgada não apenas para os apóstolos, não apenas para os crentes da era apostólica, mas para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Tá? Então isso aqui eram conferências carismáticas, né, que acabou se disseminando. Tudo bem? Aí nós temos a origem herética, ainda a causa remota. Né? Aqui é propriamente Estados Unidos. A raiz pentecostal é inglesa. A força do movimento vem dos Estados Unidos. Aqui é que vem a força que vai impulsionar o movimento e espalhar por toda a Europa. Então, Charles Fox Parham. Isso aqui eu vou mostrar como os carismáticos elogiam esse pentecostalismo. Esses principais personagens, né? Então, o Parham, ele é um ex-metodista, ele vai fundar lá uma escola bíblica, ele vai defender o desligamento de qualquer denominação. Claro, se eu tenho o Espírito Santo, que necessidade tem eu pertencer a uma igreja, a uma hierarquia? Não, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o divino no ser, tá? Então ele vai vai combater o igregismo. Ele vai chamar de igregismo sectário. Então ele vai virar um missionário ambulante. Ele vai fundar uma escola bíblica em Bethel, em Topeka, no Kansas. E é justamente nesse contexto que os carismáticos vão dizer que vai ser uma resposta à oração de Leão XIII. Eles vão dizer que o fruto da oração de Leão XIII, o Veni Creator, e a consagração que Leão XIII fez no século XX, a resposta foi o pentecostalismo protestante. Imagina, hein? O fruto da oração é a heresia. Tá? Então, o Parham, então, isso aqui é relatado no livro, né? Ele tem lá um grupo de alunos, livre exame da Bíblia. Então ele chega à comprovação de que o fenômeno do batismo do Espírito Santo é o dom das línguas. Então o dom das línguas é o sinal sensível de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Tudo bem? Uma aluna dele pede o batismo do Espírito Santo, a Agnes Osman. Então ela pede, então ele impõe as mãos sobre a aluna, e ele vê uma auréola de anjo na cabeça dela, entendeu? E ela começa então a falar em línguas. Ela falou em línguas por 3 dias. Ficou 3 dias falando em línguas. Tudo bem? O William Seymour, ele é o discípulo do Parham. Ele conheceu a escola bíblica do Parham no Texas. E ele resolveu levar o pentecostalismo para o centro, para Los Angeles. Ele disse que foi uma missão divina dele. Uma pastora disse para ele ir para Los Angeles, ele concebeu isso como uma missão divina. Ali ele vai fundar a famosa seita da Rua Azusa. Aqui tem até um texto, ó. Isso foi noticiado. Então, uma loucura. Então, danças, histeria, frenesi, dom das línguas, batismo do Espírito Santo,
Então aqui diz o jornal. As reuniões são realizadas num barracão, caindo aos pedaços, na Rua Azusa, perto da Rua San Pedro. Ali, devotos das mais estranhas doutrinas praticam rituais próprios de fanáticos, pregam teorias extravagantes e tentam atingir com fervor, que lhes é peculiar, um estado de excitação que beira a insanidade. Negros e uma pequena quantidade de brancos compõem a congregação. E à noite, os uivos dos adoradores. Parece um tradicionalista falando, né? Promovem um espetáculo medonho para a vizinhança. Eles passam horas balançando para frente e para trás, num enervante exercício de orações e súplicas. Eles alegam possuir o dom de línguas e se dizem capazes de entender aquela Babel. E são os acampamentos hoje, né? Essa confusão. Esse aqui, o acampamento Hollins, é o acampamento carismático. Então eles se reuniam com... A Rua Azusa, né? Chama de acampamento. Até 10h15, né? Estavam isso como... Temos que voltar a Rua Azusa. Isso, tornou referência mundial. Muitos afluíram ali. Assim, mesmo é muito famoso. Para ter experiência de Pentecostes. Exatamente. Eles dizem que a Rua Azusa é que incendiou o mundo. Exatamente. Eu não sei o prédio em si, acho que não. Eu acho que o prédio em si, acho que não. Tá querendo ter um novo Pentecostes. O acampamento carismático Hollins era assim. Então tinha a famosa queda no espírito, as pessoas caíam. É o repouso no espírito. Então dança, ele fala até latidos, né, grunhidos, a pessoa enrolava a língua, etc. Totalmente histérico. Atribuir isso ao Espírito Santo é uma blasfêmia. É ridicularizar o Espírito Santo. É falar que o Espírito Santo parece um personagem de circo. Uma blasfêmia. Aqui. Então eles vão dizer o seguinte, os carismáticos. Está nos livros, tá? Está no livro dessa aqui, ó. Isso aqui ela é reverenciada pela Canção Nova, a Patty Mansfield. Ela participou do retiro de Duquesne. É protestante. Mas ela tem o Espírito Santo. Segundo os carismáticos, ela é abençoada pelo Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Tá? Não, desculpe, não, ela é católica. Desculpe, me corrija, não, ela é católica. Mas ela teve experiência com os protestantes. Ela é católica. Mas eles vão dizer que os pentecostais têm o Espírito Santo. O Espírito Santo soprou primeiro nos protestantes, depois nos católicos. Tá? Então eles vão dizer o seguinte, o Papa Leão XIII vai consagrar o século XX ao Espírito Santo. Tudo bem? Qual que é a resposta? O pentecostalismo protestante. Quem vai dizer isso? Os protestantes. Tá? Editora RCC Brasil. Um fato notável. Naquela noite em que o Papa consagrava o século XX à pessoa do Espírito Santo, distante dali, em Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos, na Escola Bíblica de Bethel, de um pastor proveniente do metodismo, Charles Fox Parham, cujos alunos se encontravam em vigília de oração, estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, uma aluna de nome Agnes Osman, depois de pedir ao pastor que orasse por ela, porque queria receber a bênção da infusão do Espírito, conforme prometida na Bíblia, orou em línguas, a maneira como os futuros pentecostais clássicos vão entender como se daria, como seria a evidência do chamado batismo do Espírito Santo. Então ele está dizendo que o fruto da consagração do Papa e da oração do Papa é o pentecostalismo protestante. Então ele está atribuindo a heresia pentecostal à força do Espírito Santo. Entendeu? A ação do Espírito Santo. Isso aqui é uma blasfêmia. RCC Brasil, editora, tá? Em 2006, abril, tive a graça de, em nome do Pontifício Conselho para os Leigos, representar com mais alguns católicos do International Charismatic Catholic Service a nossa igreja no centenário do pentecostalismo iniciado em Azusa Street. Eles comemoram a Rua Azusa. Eles comemoram o protestantismo. O da editora RCC Brasil. Isso aqui é promovida pela editora RCC Brasil. Celebrado em Los Angeles, no centro de eventos dos Lakers. Você está entendendo? Então está dizendo que o fenômeno herético pentecostal que surgiu nos Estados Unidos é fruto do Espírito Santo. Isso aqui é uma blasfêmia. Então, assim, a RCC nasce da blasfêmia. Aqui provando
que a Perry Mansfield é referência para a renovação carismática. Tá lá, ó. Site oficial RCC Brasil, tá? Então eles vão elogiar a Perry Mansfield, tá? Eu tô colocando isso aqui porque eu vou utilizar agora o depoimento da Perry Mansfield. Eu vou utilizar o depoimento dela, que é reconhecido pela renovação carismática. Aqui também, ó. Conta sobre sua história de duquese na festa do jubileu. Agora vem ela. Atendendo à sugestão da irmã Helena, o Papa Leão XIII invocou o Espírito Santo no dia 1º de janeiro de 1901, primeiro dia do primeiro ano do século XX. Ele mesmo cantou o hino Veni Creator Spiritus, vindo do Espírito Santo, em nome da igreja. Naquele mesmo dia, olha aqui, naquele mesmo dia ocorreu um acontecimento na cidade de Topeka, estado de Kansas, que marcou a revivescência dos poderes e dons do Espírito Santo no movimento que se estendeu por todo o país e por todo o mundo. Então ela está dizendo, o fenômeno protestante pentecostal na escola bíblica do Parham foi um fruto do Espírito Santo. Então um herege, né, um herege cismático contra a Virgem Maria, contra a Igreja Católica, transbordou do Espírito Santo. Continua Perry Mansfield. O reverendo Charles Fox Parham e seus estudantes dedicavam-se ali à oração e ao estudo da palavra de Deus, concernente ao batismo do Espírito Santo. A mais alta das 3 torres da mansão foi designada para ser a Torre da Oração, e logo organizou-se uma maratona de oração que durou 7 dias seguidos da semana, com 24 horas ininterruptas de vigília. Durante todo esse tempo, os jovens intercessores estiveram pedindo a Deus para batizá-los, a todos e a cada um no Espírito Santo. Às 11 horas da noite, estou repetindo? Não. De 1º de janeiro de 1901, uma das estudantes chamadas aqui é Agnes Osman, está errado ali, pediu ao reverendo Parham que impusesse as mãos sobre a sua cabeça e orasse para que ela recebesse o batismo do Espírito Santo. Foi isso precisamente o que aconteceu. Agnes começou a falar em línguas e nos dias subsequentes, outras pessoas presentes, inclusive o Parham, passaram pela mesma experiência. Esse evento é geralmente considerado como o início histórico do pentecostalismo. Então é ela que está dizendo, aquela que é referência para a Canção Nova e para a renovação carismática. Ela está dizendo, o início do pentecostalismo é protestante. E ela diz, Deus atendeu a oração fervorosa daqueles que chamaram por ele toda a noite, noite e dia. Apesar da fraca resposta dos católicos, criticando os católicos, hein, ao chamado do Papa Leão XIII pela oração continuada do Espírito Santo, no início deste século, houve pessoas crentes de outras denominações que estavam humildemente procurando e alegremente recebendo a emanação do Espírito de Deus e os seus dons carismáticos. Aos protestantes. A experiência do batismo do Espírito Santo passou a ocorrer entre os episcopalinos, os luteranos, os presbiterianos e outros cristãos que permaneceram em suas igrejas na esperança de poderem trabalhar pela renovação de dentro para fora. Então ela reconhece. O fenômeno começou com os protestantes. Esse fenômeno pentecostal é fruto do Espírito Santo. Ela reconhece isso. Então, é verdadeiro o batismo no Espírito Santo nos protestantes. É verdadeiro aquela enrolação de língua dos protestantes. E aqui refutando, Leão XIII refutando. No corpo humano, ou melhor, quando o corpo humano se corta algum membro, uma mão, um dedo, um pé, será que a alma segue o membro cortado? Quando estava unido ao corpo, vivia. Cortado, perde a vida. Exatamente assim, o homem cristão é católico enquanto vive no corpo da igreja, cortado, torna-se herege. Ora, o espírito não segue o membro amputado. Leão XIII refutando. É impossível que essa gente herética esteja transbordando o Espírito Santo. Deus pode dar graças atuais. Entendeu? Mover essa gente para conversão. Mas agora, transbordar do Espírito Santo, que é próprio da graça santificante, a pessoa fica, Nossa Senhora era cheia do Espírito Santo, ela era imaculada. Aqui é gente podre de heresia, tá? Então o Espírito Santo não segue no membro amputado. São Paulo, não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou uma comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e o Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Depois São João, se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro paráclito, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber.
Não? Não pode seguir? Falta um pouco. Por quê? Tá. Pode ser. Eu achei que era até 10h15. Já foi? Ah, já tá estourando. Então tá. Mas aí dá pra continuar, pra finalizar? Então tá. Não pode ser. Professor, daqui a pouco eu arremato, tá? Os próprios carismáticos declaram. Aqui os mestres pela universidade lá de Notre Dame. O livro de Wilkerson foi uma espécie de orientador da doutrina das escrituras. Ou seja, a referência da doutrina das escrituras não é um doutor da igreja, não é um magistério, é um pastor protestante. Tá? Durante os próximos 2 meses, eles compartilharam um livro, leram-no, discutiram e até oraram sobre o livro. É um livro de um herege. É um pastor protestante pentecostal. A maioria dos estudantes, em preparação para o fim de semana, tinha o livro de Wilkerson, A Cruz e o Punhal, que fala tão poderosamente da ação de Deus na vida dos jovens. Então, o pastor foi um instrumento que transbordava do Espírito Santo. Tudo bem? Um pastor protestante. Aqui é a editora RCC Brasil. Neste movimento de renovação, junto com outro jovem, o Ralph Martin, leu os livros A Cruz e o Punhal, e eles falam em outras línguas. Steve e Ralph sugeriram as leituras que inspiraram as meditações do retiro de Duquesne, do qual viria a nascer a renovação carismática. Então, a inspiração da RCC é um livro de um pastor protestante, tudo bem? A referência de matéria de doutrina, de espiritualidade. Então, não é Santo Afonso, entendeu? Não é Dom Bosco, é um herege protestante, tudo bem? Aqui, eles fazendo referência ao Steve Clark, que recomendou o livro A Cruz e o Punhal para os que vão participar no retiro de Duquesne. O Steve Clark, não, ele é católico, mas pentecostal protestante. Pentecostal católico. É o Steve. Ele que vai sugerir o livro A Cruz e o Punhal. Olha, vocês têm que ler esse livro e se inspirar nesse livro. Do pastor protestante norte-americano. A Perry Mansfield. Dentre os fatores atuantes que levaram diretamente à experiência do batismo do Espírito Santo, homens como Ralph, Steve e sua rede de amigos de Notre Dame, Duquesne e dos Cursilhos, coube um papel-chave a 2 despretensiosos livros editarem brochuras. Um deles é A Cruz e o Punhal, escrito por David Wilkerson. Aqui eu não vou ler também. Eles vão tomar como base o livro, né? Agora, o que ensina a igreja sobre os livros péssimos? Isso aqui é um tratado moral do padre Teodoro da Torre del Greco, doutor em direito canônico, franciscano. Os livros sujeitos à censura eclesiásticas que relatam novas aparições, revelações ou milagres, que combatem ou escarnecem qualquer dogma católico, que defendem erros condenados pela Santa Sé, que desprezam profundamente o culto católico, que visam subverter a disciplina eclesiástica. Então, esses são os livros sujeitos à censura. O direito e o dever de denunciar os livros perigosos incumbe a todos os fiéis e, mais especificamente, ao clero. Então, um livro que devia ser objeto de crítica e de censura foi tomado como referência de doutrina e de espiritualidade. Então, a RCC já começa na desobediência. Ora, que fruto vem da desobediência? A desobediência é do diabo. Não é o Espírito Santo que suscita a desobediência, é o diabo. Entendeu? Então não é o Espírito Santo que soprou na RCC. É o espírito da desobediência contra a moral católica. Aqui ainda vai falar do livro. Não. A origem. Então eles querem dizer, quando eles contam a história da RCC, eles começam no retiro de Duquesne, né, da Universidade em Pittsburgh, que foi no dia 17, 18 e 19 de fevereiro. Mas não é ali que começa a renovação. A renovação começa um mês antes, em janeiro, quando membros do corpo docente da Universidade de Duquesne participam de um culto protestante, o que é proibido pelo Santo Ofício e pelo Código de Direito Canônico. Quem participa de uma reunião protestante, né, participação em sacres, né, comungando de um culto protestante, diz o Código de 1917, que estava em vigor, é suspeito de heresia. Então o movimento começa caindo no crime de suspeito de heresia. Isso é muito... Então ela vai dizer aqui, ó. Em 1967 foi publicado o livro Diante de um Milagre, escrito pelo reverendo Dom Barcha, no qual ele narra sua própria experiência com o batismo do Espírito Santo. Nas últimas páginas daquele livro, ele descreve a sua visita a um encontro de oração
efetuado na residência de Miss Flodod, em Nothing Hills, acho que é isso. A cidade de Pittsburgh, no dia 20 de janeiro de 67. Este fato, o que é essa casa? Quando esse corpo docente, esses professores de Pittsburgh, de Duquesne, eles tinham o desejo de ter a experiência de um novo Pentecoste. A quem eles recorreram? A um ministro anglicano, da Igreja Episcopal Anglicana. Eles telefonaram para o pastor e perguntaram se ele conhecia o livro A Cruz e o Punhal. Não conheço, tem aqui na minha estante. Aí perguntou, o senhor sabe de algum lugar que vive Pentecostes na prática? Sim, conheço. É um grupo regido por uma pastora presbiteriana. E eles foram até lá. Eles foram até essa casa. Essa casa, ela executava ali um culto protestante pentecostal. É a Miss Flodod, que era presbiteriana. Então ali, oração em língua, hino protestante, livre exame da Bíblia, batismo no Espírito Santo. Então eles participaram de um culto protestante. E é esse culto que a Perry Mansfield vai dizer que nasceu a renovação carismática. Este fato, essa participação nesse culto protestante, veio a originar no mês subsequente o fim de semana de Duquesne, evento que veio a ser o marco inicial da renovação carismática católica. Aí ela diz mais, que esse evento, essa participação de católicos nesse culto protestante, deu origem a uma tão poderosa atuação do Espírito Santo entre os católicos. A Flo, a presbiteriana, que é presbiteriana, foi legitimamente batizada no Espírito Santo em 1962. Então, a presbiteriana era cheia do Espírito Santo e proporcionou esse batismo do Espírito Santo para esses professores de Duquesne que participaram desse culto protestante em Chapel Hill, em Pittsburgh. Então, a renovação começa no culto protestante, liderado por essa presbiteriana. Aí, a Perry, né? Olhando em retrospecto, ela percebeu como o Senhor estava preparando este grupo de oração protestante de Chapel Hill para o papel que viria a cumprir, trazendo para os católicos o batismo do Espírito Santo. Aqui o Código de Direito Canônico de 1917. Em modo algum, é lícito aos fiéis assistir ativamente e tomar parte em funções sagradas dos acatólicos, aqueles que não são católicos. É proibida de modo particular a participação em congressos, conferências, sociedades, com o fim de reunir todos os que se dizem cristãos. Tal proibição vale de modo todo particular para as denominadas conferências ecumênicas, o Santo Ofício, de 1927. Então, o movimento começa em desobediência ao que ensina a igreja e que ensina o direito católico. Tá? Então, depois o código vai dizer, inclusive, que é suspeito de heresia. Tratado moral. A participação dos católicos nos atos de cultos acatólicos. A participação ativa em sacres é absolutamente proibida. Aquele que o faz é suspeito de heresia. Então, aqueles que são tão obedientes ao Espírito Santo começaram desobedecendo a Igreja Católica. Desobedecendo a moral católica, o direito católico. Tudo bem? Tal proibição diz respeito aos atos de culto em si mesmo, heréticos, quanto a atos de culto comuns a hereges e católicos. É proibido cantar juntamente com os acatólicos nas suas funções religiosas. Eles cantaram os hinos luteranos lá, né? Os hinos protestantes na reunião carismática. Aqui, a Canção Nova contra a desobediência da renovação carismática. Está aqui no blog da Canção Nova, o padre Fortea. Portanto, um católico não deve ir a grupos de oração ou a cultos protestantes, e muito menos a outros tipos de cultos ou reuniões de oração que não sejam cristãos. Então aqui a própria Canção Nova está condenando a origem da RCC, que começou num culto protestante. Está no site, está aqui, ó. Aqui o site. Blog Canção Nova. Esse padre dizendo isso. É proibido. Então, a RCC começa na proibição, na desobediência contra a lei católica. Conclusão, o movimento nasce na desobediência, na imprudência, na blasfêmia e na heresia. Né? Afirmando que o pentecostalismo norte-americano foi uma resposta à oração de Leão XIII, blasfêmia. Começa na imprudência, tomando como regra de doutrina um livro de um pastor protestante. Começa na heresia, participando contra a proibição do Santo Ofício e do direito canônico de um culto protestante deliberadamente. Tudo bem? E como diz Nosso Senhor, pelos frutos se conhece a árvore. Tudo bem? Então é isso, professor. Acho que está suficiente, né? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém, nem o Robert. Estava comentando com o Éder que o próprio nome, né?
Renovação carismática católica. Fala católica porque tem outra renovação carismática. Se é renovação, Tem outro carismatismo, né? porque estava atual, não estava prestando, estava bom. Ele estava É preciso renovar. renovar. A igreja está muito medieval. Muito medieval, então tem que renovar. Mas esse pessoal aí, Mas o pessoal era melhor continuar, tornar protestante, né? Do que trazer isso aí para a igreja. Vai lá e já ficava por lá mesmo. Tem um, eu não lembro o autor, eu não sei, ele era do anglicanismo, quando ele se converteu, quando ele foi assistir a primeira vez a Missa Nova na França. Ele ficou confuso, não sei por que eu me converti. Isso parece tanto com a missa anglicana. Quando ele viu, eu não lembro o nome do fulano, mas ele se converteu, ele foi assistir a primeira missa dele, a Missa Nova na França. E quando ele assistiu, ele ficou estupefato. Mas eu não sei por que eu me converti. Isso aqui parece tanto a missa anglicana. Então isso aqui é um protestantismo ipsis literis. Quando a gente passou pela Suíça, a gente entrou em vários locais que eram igrejas luteranas, né? Entrou lá para olhar e para examinar. Mas era impossível você não ver aquilo como uma igreja católica atual. Conservadora, bem entendido, né? Mas estava cheio lá de... igualzinho, tem estátua, tem um presbitério, tem até lugar para comunhão, né? Vocês sabem que o Lutero, quando ele escreveu a missa protestante, existia a distribuição da comunhão. Era um símbolo de comunhão entre os fiéis. Cristo não estava ali presente, mas era uma forma de unir a comunidade. Tá? Exatamente o que se diz hoje na missa. Então, você entra lá, você não vê distinção de fato. Professor, tanto é igual que eles defendem reuniões ecumênicas. O Suenan defende a reunião, porque isso é igual. Se eles têm os dons do Espírito Santo e os carismáticos também têm, por que não rezar? Se eles professam, se eles possuem os mesmos dons. Então eles defendem. Aquele Rafael Brito carismático, famoso Rafael Brito carismático, ele fez agora uma apresentação junto com pastores pentecostais, dizendo que eles têm a mesma fé, o mesmo culto. Depois também existe o carismatismo, foi uma reação à teologia da libertação. Tinha lá um negócio sem religião nenhuma, só política, falando do comunismo, falando do defender do socialismo, etc., né? Que a pessoa ia na missa e não tinha nada de religião, né? O resultado que foi um monte de gente para os protestantes. E aí, então, como reação a isso, nós precisamos tratar do lado espiritual. O que é o lado espiritual? É essa crença aí mágica e mística de se crer em coisa assim, completamente irracional. Né? Então o comunismo é cientificista, como eu disse, né? É racionalista. Então nós temos que ir para o lado mais mágico, do espírito atuando na gente. Então houve essa reação que jogou a pessoa do lado errado. Então, exatamente. É isso. As músicas são todas São. Exatamente. São puramente sentimentais, românticas. É uma fé, como eu disse, sentimental, que vem do protestantismo. Sentir Jesus, encontrar Jesus. Eu participei muito da carismática. E eu achava que as músicas eram católicas. Eu também. Eu cantava essas coisas. Cantava, mas era puramente adesão emocional, não tinha adesão intelectual. Entendeu? Então é puramente emocional. Eles trabalham muito essa questão da emoção, né? Porque isso contagia, como o professor disse, vai contagiando. A pessoa vai... Muita gente que era muita gente que estava muito forte, certo? Foi carismático, né? Carismático. E eles diziam que sabiam as músicas que precisavam tocar, se ensinavam isso lá, os acordes, para produzir certas emoções. Choro, isso. Alegria, tensão, entusiasmo, moleza, tipo de acorde que devia ser. Até para a pessoa repousar no espírito, né? Isso. Então... Depois sabiam como criar esse clima geral para todo mundo aceitar. Então, isso que tinha lá uma vez,
uma reunião com o padre, etc., até o bispo. E aí todo mundo lá tem que levantar, baixar, tá levantando, batendo lá. E aí falaram com o bispo, agora o bispo, levantando, aí ele levantava, abaixando. Essa ideia deles terem têm a concepção de que eles são guiados diretamente pelo Espírito Santo. Então eles são especiais, né? Eu lembro disso num fato concreto. Eu participava do Ministério da Música, né? E aí, passando o tempo, perguntei para líder, né? Eu falei, a gente não vai ensaiar? Não precisa, o Espírito Santo conduz. Então, na hora o Espírito Santo vai conduzir. Eles têm essa ideia. Não precisa estudar, não precisa ensaiar. É totalmente protestante, né? Igual o livro exame da Bíblia, né? Não precisa de magistério. Ela sabe que é o Espírito Santo que, né? Ah, não, eu vou abrir a Bíblia aqui. Nossa, mas eles falam assim, nossa, o Espírito Santo falou comigo, Isso. mas é um negócio muito fácil. Eles têm uma coisa que chama roleta russa. Você fecha o olho, aí abre. Aí Deus está falando. Sempre assim, roleta russa. Então, abrir a Bíblia, Deus vai falar diretamente. Sempre assim. Você é corriqueiro. Eu abri uma vez, caiu um negócio que eu não gostei, eu falei assim, Aí não foi o Espírito Santo, né? Aí eu fechei de novo e abri outro lugar. Então, assim, o que é excepcional e extraordinário fica banal. Fica banal. Deus pode falar diretamente com o santo, mas isso é coisa excepcional. Se eu não me engano, acho que São Pedro e São Paulo aparecia para São Tomás para explicar a Bíblia para ele. Mas era São Tomás, era excepcional. É o seguinte, aqui, nesse sistema, tem uma negação da Bíblia. Isso, é uma doutrina. O normal é quando a gente vai estudar um livro, a primeira coisa que faz é pegar referências sobre aquele livro. Você não vai se preparar para o vestibular, pega a biologia, pega um livro assim, abre e fala, vou estudar isso daqui. Eu confio que vai cair isso daqui. Não sei se é idiota, né? Então, também assim, se eu vou me preparar para ter uma instrução para Deus, porque a pessoa que está lendo nesse sentido, né? O normal é você perguntar para alguém que conhece como é que eu estudo esse livro. É assim que a nossa inteligência faz. Depois você faz uma apreciação daquilo. A pessoa diz que é para fazer isso primeiro, depois você vai ver se é razoável, vai ver se funciona. Agora, aqui com esse método ele está dizendo, abandone a inteligência. A inteligência te engana. Então você pega, abre, lê qualquer coisa, e não interessa de fato o que você está lendo. Aquilo lá é só alguma coisa para produzir essa ação mágica do Espírito Santo que vai produzir na sua alma. Então o conhecimento ele não vem através de um raciocínio. O conhecimento ele vem através de uma ação mágica dentro de nós. Esse é um rito. Você pega, abre a Bíblia e lê aleatoriamente. É um rito que faz o Espírito Santo se mover. A gente obriga o Espírito Santo a agir em nós. É uma condenação daquilo que é racional. O que o Bob estava dizendo ontem. A gente não pode ter esquemas racionais. Os esquemas racionais esquecem. Ele chamou de forma de beleza. O homem tem essa ideia de absorver o universo. Né? É isso. Já vai imediatamente.